Já faz bastante tempo que eu não venho aqui trazer algumas atualizações pra vocês, né? Mas hoje eu separei algumas histórias que eu acho que vocês vão gostar. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Estamos aqui nesse dia nublado pra contar algumas histórias pra vocês. E a qualquer momento pode chover. Quando eu comecei a trabalhar aqui com buscas e salvamentos no bosque, ninguém me falou claramente sobre as coisas que poderiam acontecer, sabe? Sobre as tragédias, os desaparecimentos, as coisas estranhas. Eu acredito de verdade que ninguém me falou nada pra eu não surtar logo no início, sabe? Pra eu não desistir do emprego antes da hora. Mas logo no comecinho, quando eu era uma novata ainda, eu tava conversando com um colega meu e a gente tava bêbado. Por conta disso, ele acabou se abrindo comigo e contando algumas histórias. Ele começou a falar que ele achava que esse trabalho podia deixar a gente louco, principalmente os casos que não tinham muita explicação, que as pessoas acabavam morrendo quando na verdade não era para elas morrerem, ou quando uma pessoa era encontrada morta 10 minutos depois da última vez que alguém viu ela. E ele acabou me contando duas histórias que ele mesmo tinha presenciado. Ele contou que uma vez, durante uma chamada, ele e a equipe encontraram um homem no começo de uma trilha, deitado no chão. Em volta desse homem tinha uma poça enorme de sangue. Quando eles olharam, eles não tiveram a menor dúvida de que aquele homem estava morto. Mas o que realmente chamou atenção foi o estado que o corpo estava. A parte de trás da cabeça estava toda amassagada, os miolos dele estavam todos para fora. E como era um senhor mais velho, né, era um idoso já, a equipe pensou que ele poderia ter escorregado, caído, o que não seria uma coisa muito diferentona, muito alarmante, porque às vezes pessoas mais idosas caem mesmo e acabam sofrendo algum acidente assim. Mas algumas coisas acabaram chamando a atenção da equipe. Por exemplo, ali naquele trecho não tinha troncos, galhos, pedras, pra que ele pudesse, sei lá, ter escorregado, batido com a cabeça, sabe? Não tinha nada disso. E outra, não tinha rastro de sangue. Então ele não levantou pra pedir ajuda ou alguém arrastou ele até ali. Não, então ele caiu ali mesmo e ali ele morreu. Eles começaram a cogitar a possibilidade de um crime, mas era muito difícil, gente, porque ali ele tava, que nem eu falei, no começo de uma trilha, e ali por perto mesmo tinha bastante gente. Então se alguém tivesse atacado ele ou alguma coisa assim, ele teria gritado e as pessoas teriam ouvido. Além de que, se fosse um crime, teriam respingos de sangue pra tudo quanto é lugar, estaria uma bagunça, o que não era o caso. Então, o que de fato tinha acontecido com aquele senhor? Outro caso completamente sem explicação que esse meu colega viveu foi que uma vez eles estavam ali numa chamada, eles foram fazer um resgate e, na verdade, eles encontraram uma senhora também mais velha, enrolada numa árvore. Ela tava como se estivesse abraçando aquela árvore, sabe? Quando eles foram lá pra tirar o corpo dela dali, simplesmente uma cachoeira saiu de dentro da boca dela. Era muita água que ela tava vomitando. Tinha água nos pulmões dela, no estômago dela. E era completamente fora do normal. O relatório do legista chegou à conclusão, assinou o relatório de que a causa da morte foi afogamento, porque o pulmão dela estava cheio de água. Mas, gente, não tem explicação isso, não é possível, porque o ambiente que ela estava todo seco. Não tinha rio por perto, na verdade, o rio mais próximo ficava a quilômetros de distância. Ninguém encontrou uma solução para esses casos e poderia ter sido um crime? Poderia sim. Mas, mesmo assim, as circunstâncias não levavam a crer que era, mas também não tinha nenhuma explicação possível para isso. Agora, tem um caso que eu vou contar para vocês que é muito difícil de eu falar, sabe? Porque foi um caso que me marcou muito. Eu lutei muito para tentar esquecer tudo que eu vivi, mas é claro que falar é muito mais fácil do que eu conseguir. Isso aconteceu, gente, coisa de 6 meses depois dessa minha conversa com meu amigo, e eu não tinha vivenciado nada de alarmante, nada que me chamasse muito a atenção. Eu vi algumas escadas, claro, alguns casos assim mais tranquilos de resolver, mas esse caso foi um pouquinho diferente. Um rapaz
com síndrome de Down, de cerca de 20 anos de idade, acabou desaparecendo completamente depois que a família dele acabou perdendo ele de vista numa trilha. O que era, por si só, muito estranho, porque ele nunca saía de perto da mãe dele. A mãe dele ficou completamente desesperada e ela já estava convencida de que ele tinha sido sequestrado. Então a gente começou a tentar acalmar ela pra ter algumas informações, pra gente conseguir se informar melhor ali, pra gente poder buscar ele, procurar ele. E foi aí que a gente abriu uma busca oficial atrás desse menino. Por conta da urgência da situação, que era uma pessoa que dependia diretamente dos cuidados da mãe, a mãe ficava sempre com ele, a polícia do estado acabou se envolvendo ali pra procurar ele o mais rápido possível, pra encontrar ele. E foi de partir o coração, gente, porque passou a primeira noite e a gente não encontrou ele em lugar nenhum. E imagina, sabe, uma pessoa que tá sempre do lado da família, perdida, completamente sozinha na floresta. A gente começou a pensar que, na verdade, ele só estava caminhando cada vez mais e estava se afastando da gente. Por conta disso, a gente achou melhor fazer as buscas com helicóptero. E começamos ali as buscas com helicóptero até que a gente viu ele num desfiladeiro. E, gente, ele tava muito mal. Sério, ele tava muito mal. E eu acho que todo mundo ali da equipe já sabia que ele não ia sobreviver. Ele caiu, quebrou a coluna, ele não estava sentindo da cintura para baixo, ele também tinha quebrado as duas pernas e ele tinha perdido muito sangue. O que a gente acha que aconteceu é que ele estava muito confuso por estar sozinho, não era uma situação cotidiana para ele, não era uma coisa que ele estava acostumado. Então a gente acredita que mesmo com todos os ferimentos, ele continuou tentando pedir ajuda, continuou tentando andar com aqueles ferimentos, o que com certeza piorou toda a situação. Eu sei que parece terrível isso que eu fiz, mas assim, a gente estava no helicóptero e eu perguntei pro menino por que que ele se perdeu. A verdade é que eu só queria dar uma explicação pra mãe dele, sabe? Deixá-la tranquila de que a culpa não foi dela. E a resposta dele foi que ele viu um garotinho triste que queria muito brincar com ele. Ele disse que esse garotinho triste queria negociar com ele pra ele voltar pra casa. E aí ele fechou os olhos e quando ele abriu os olhos de novo, ele já tava no desfiladeiro. Eu não lembro se foi exatamente isso que ele falou, assim, mas foi alguma coisa muito próxima disso. E ele continuou chorando e pedindo pela mãe dele, e perguntando sobre a mãe dele. E o que tinha pra gente fazer era segurar na mão dele, tentar acalmar pra ele ficar melhor ali nos últimos momentos. Ele começou a falar várias vezes que estava muito frio lá fora e que as pernas dele estavam congeladas. Ele ficou um tempo ali mal ainda, sabe? Ele tava procurando pela mãe, perguntando pela mãe dele, até que chegou um momento em que ele fechou os olhos e ele falou: eu amo a minha mãe, eu não vou ver mais ela e eu queria muito que ela estivesse aqui. E depois disso, ele nunca mais acordou. Olha, esse caso foi horrível. Foi horrível. Eu não gosto nem de falar sobre ele, na verdade. E foi o primeiro que me abalou completamente. Por conta do quanto isso me afetou, eu acabei entrando em contato com um oficial que já estava lá há mais tempo. E ele acabou me ajudando. O tempo foi passando, a gente foi criando ali uma amizade e ele acabou compartilhando comigo as suas próprias histórias. Eram histórias perturbadoras? Eram. Mas acabou que me ajudou, sabe? A ver que eu não era a única a passar por situações muito loucas e traumáticas no serviço. Uma das histórias que ele me contou foi uma que aconteceu quando eu ainda não estava trabalhando no serviço de busca. Até porque se eu estivesse trabalhando nessa época já, como guarda florestal, ele falou que com certeza eu me lembraria disso que aconteceu. O parque acabou vendendo ali uma parte dele para uma empresa de madeireira. Então eles estavam ali derrubando árvores. Eles queriam derrubar árvores para usar aquela madeira. Essa questão foi muito controversa na época, deu uma polêmica muito grande, mas acabou se concretizando. Então tinha uma parte do parque que pertencia a essa madeireira. Um certo dia, os oficiais estavam ali durante o serviço, tranquilamente, até que todos os oficiais que estavam em serviço foram chamados para ir até a parte que pertencia à madeireira. Quando a equipe de oficiais chegaram até aquela área, todo mundo ali, todos os trabalhadores da madeireira estavam amontoados em volta de uma árvore. Uma árvore que eles tinham acabado de cortar. Todo mundo parecia estar nervoso, ao mesmo tempo puto da vida, tava todo mundo assim, à flor da pele, e o capataz, o que estava ali comandando os funcionários da madeireira, chegou até
o pessoal que trabalhava no Buscas e Salvamentos e foi falando assim, muito nervoso, falando: olha, eu não sei que tipo de brincadeira tá acontecendo aqui, mas eu não gostei, não é uma coisa pra se fazer, a gente comprou essa parte do parque de uma forma justa. Ninguém sabia exatamente do que ele estava falando, mas estava todo mundo muito nervoso e ele continuava falando ali, muito nervoso com o pessoal, falando que a árvore já estava assim, na hora que eles cortaram, eles viram a árvore desse jeito e que a equipe de busca seria punida por conta dessa brincadeirinha sem graça. O pessoal que estava ali da equipe de busca continuava não entendendo nada e eles foram até a árvore para ver o que estava acontecendo, para que esse alarde todo. Quando eles chegaram lá e eles olharam para dentro, a parte que estava oca estava toda podre. Tava tudo apodrecido. E meio que fundido ali na árvore tinha uma mão perfeitamente decepada. E ela fazia parte ali daquela árvore, era como se fosse uma parte da árvore. Bem, aí os oficiais, né, começaram a ter certeza que aquilo era um tipo de brincadeira ridícula do pessoal da madeireira. Os oficiais falaram ali pro pessoal da madeireira que não gostava desse tipo de brincadeira, que não era legal fazer esse tipo de coisa, e eles deram meia volta e estavam ali voltando pro QG. Só que aí o chefe do pessoal falou que se os oficiais fossem pro QG, se eles fossem embora dali, ia dar uma merda muito grande, porque ele já tinha chamado a polícia. Tava todo mundo negando que tinha colocado a tal mão lá. E mesmo se alguém admitisse, ah, fui eu, não tinha muita explicação como alguém fez aquilo, porque era uma mão humana, real, uma mão de verdade mesmo. Ela tava perfeitamente decepada, que nem eu falei com vocês. Só que ela não tava apodrecida igual o interior da árvore. Parecia que essa mão tinha sido decepada coisa de um dia, no máximo. A mão estava perfeita. Não estava em decomposição, nem nada, e dava para ver que ela estava completamente fundida aquela árvore. Parecia que era um membro da árvore saindo assim, estava ligado uma coisa na outra. Cadê? Eu não tô vendo, eu tô ouvindo. Ai, oi, neném! Oi, amor! De vida! Eu não sei. Ai, vou! Os policiais chegaram, os madeireiros estavam falando que não foram eles mesmo, não foram. Os policiais resolveram da seguinte forma: mandaram eles cortarem árvore em outro lugar. Essa área que eles estavam cortando foi fechada e a polícia retirou a mão do local. Uma investigação muito grande foi iniciada, mas mesmo com todo o empenho da polícia, ninguém descobriu o que era aquela mão, como ela tinha surgido, de quem era aquela mão. E agora esse caso se tornou meio que uma lenda dentro do serviço de busca. E desde então nenhuma outra área do parque foi vendida de novo. Como eu falei em outros vídeos, eu participei de um treinamento com outros oficiais e lá eu tive contato com muita gente, muitas histórias, eu já trouxe algumas para vocês inclusive. E nesse treinamento eu tive contato com um oficial que me contou uma das suas histórias, quando a gente estava em volta da fogueira ali conversando, a gente estava tomando uma biritinha e conversando. Uma das histórias que ele contou foi essa que eu vou contar pra vocês agora. Esse meu colega e um outro oficial saíram numa busca porque uns campistas tinham relatado ali que tinham ouvido alguns barulhos durante a noite, uns gritos meio estranhos. E esse meu colega já tava assim, de saco cheio, porque ele detestava lidar com campistas, porque campista sempre dá problema. Ele tava ali resmungando, reclamando da vida com outro oficial, até que em uma parte do trajeto eles viram vários galhos quebrados e esses galhos quebrados estavam formando várias tocas. Aí na mesma hora ele chegou à conclusão de que com certeza aquelas tocas tinham a ver com a denúncia, né, dos campistas, que eles tinham ouvido os barulhos. Com certeza o barulho que os campistas ouviram devia ser, sei lá, raposas que estavam montando os ninhos ali, e aí os campistas ouviram e acharam que era gente gritando. O oficial que estava junto com o meu colega foi fazer um xixi. Tava apertado, enfim, foi fazer um xixi. E esse meu colega ficou ali olhando as tocas pra ver se tinha algum animal dentro. Ele até falou que ele gostava muito de raposa, ele queria ver se ele vinha alguma. Até que ele ouviu uns galhos quebrando. Sabe quando uma pessoa vai andar no meio da floresta e a gente ouve o barulho de passos? Com folha seca, galho quebrando, foi isso que ele ouviu. Só que esse barulho não estava vindo da direção que o outro oficial tinha ido. Era o lugar contrário. Ele então pegou a arma. A gente anda com arma assim só para usar em último caso. Ele não pretendia usar essa arma, mas era para assustar seja lá quem fosse que estava chegando perto. E aí ele pegou essa arma, chamou o outro oficial, só que ele imaginou que o outro oficial estava muito distante, né? Foi fazer xixi ali numa área mais distante e não estava ouvindo o que ele estava falando. O barulho começou a se aproximar
desse meu colega. Ele já tava ficando com um pouquinho de medo, porque ele tava gritando pra pessoa se identificar. A pessoa simplesmente não falava nada, então ele não sabia quem tava ali à espreita dele. Foi quando, de repente, ele começou a ouvir um barulho que não era mais de passo, eram de cambalhotas. Essa pessoa que tava chegando perto dele parecia que tava chegando dando cambalhotas em vez de passos. E essas cambalhotas estavam meio que limpando ali a área onde essa coisa estava passando. Meu colega então gritou para aquela pessoa, aquela criatura, parasse onde estava, mas aquilo continuava se aproximando dele. Ele ficou tão assustado que ele acabou atirando na direção dessa pessoa, porque ele estava explicando, ele não conseguia nem imaginar, seja lá o que era aquilo, chegando tão perto dele. Quando ele atirou, essa coisa, essa pessoa, essa criatura, estava a cerca de 50 metros dele. E na mesma hora, quando ela ouviu o tiro, provavelmente, ela saiu saltando pro meio das árvores. Enquanto isso, o outro oficial que tinha ido só fazer um xixi, ouviu o tiro, ficou assustado, foi lá pra ver o que estava acontecendo, porque, que nem eu falei, o nosso protocolo é não atirar, sabe? Tipo, a gente só atira em último caso, quando não tem mais jeito. Então, o outro oficial chegou assustado, perguntando o que estava acontecendo, e o meu colega explicou pra ele, olha, tinha uma pessoa muito estranha aqui, tava dando cambalhota, entrou no meio da floresta, a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. Chegando no quartel-general, o meu colega contou tudo pra polícia, e ele falou que ele nunca viu uma coisa desse tipo antes. Depois de eu contar pra vocês tantas histórias, né, do meio da floresta, mata fechada, parques, campings, a gente tem que concordar numa coisa. Coisas estranhas acontecem. E eu não vou ficar aqui criando várias teorias, tentando entender, porque a gente vai perder tempo tentando entender tudo o que acontece. O que eu quero que vocês saibam é que vocês têm que tomar cuidado se vocês forem fazer esse tipo de passeio. E a nossa tendência, eu entendo isso, a nossa tendência é achar que nós somos invencíveis, que esse tipo de coisa nunca vai acontecer com a gente, sabe? Que é coisa que só acontece com os outros. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode desaparecer, pode se machucar e, no pior dos casos, pode ser que a gente até morra. Bem, de qualquer forma, fica o aviso e qualquer hora eu volto aí com mais histórias pra vocês.